Em português ele chegou em janeiro, mas ficou aprendendo a língua e só iniciou de fato o trabalho 7 meses depois da sua chegada. E nós somos o fruto desse trabalho. Essa igreja local é fruto desse trabalho, desse primeiro trabalho, fundado há 146 anos atrás. Depois de 5 anos de trabalho, organizou-se a Igreja Presbiteriana em Pernambuco, né, que depois mudou o nome para a Igreja Presbiteriana do Recife e depois Primeira Igreja Presbiteriana do Recife, né. E nós, então, celebramos esse mês, no dia 11, domingo passado, 141 anos de igreja organizada. E tivemos uma alegria enorme de receber aqui conosco o presidente da nossa Igreja Nacional, reverendo Roberto Brasileiro, e entregar a ele um presente, né? Nós brincamos com ele, nosso presente para a Igreja Presbiteriana do Brasil é uma igreja organizada, e organizamos aqui a Igreja Presbiteriana de Aldeia, né? Fruto de uma revitalização nossa que há 4 anos atrás pegamos um campo que ia fechar, de um outro presbitério aqui da área do Grande Recife, e nós pedimos para ficar com esse campo e 4 anos depois estamos organizando uma igreja, né? Graças a Deus tivemos aqui uma cerimônia de ordenação de 2 presbíteros e um diácono, e a instalação e posse deles e do pastor Helrison. Agora é uma igreja autônoma, independente, uma igreja forte, saudável, produtiva, né? E nós nos sentimos assim felizes e realizados como igreja local, porque entendemos que é exatamente isso a missão da igreja, né? Ela precisa formar igrejas fortes, ela precisa fazer cristãos autênticos e produtivos para o reino de Deus, como foi cantado aqui e introduzido pelo pastor Luciano, né? E nós temos recebido o boletim desse domingo aqui, traz isso, o melhor presente nos 160 anos da IPB, né? E falamos do desejo que Deus pôs em nosso coração desde 2010, como conselho, Ministério de Missões à frente disso, e a igreja comprando essa ideia de que nós, a cada aniversário da igreja, nós plantaríamos uma nova igreja, né? E fizemos um projeto chamado Mata Norte, para alcançar uma região da Mata Norte de Pernambuco, que faz parte do nosso presbitério, do qual nós estamos jurisdicionados. Então, começamos o trabalho em 2010, na cidade de Nazaré da Mata, em 2011 em Aliança, em 2012 em Vicência, em 2013 em Itambé, né? 2015 organizamos uma igreja no Grande Recife, no Vasco da Gama, uma congregação nossa. 2017 organizamos uma outra igreja na Torre, né? 2017 também nós iniciamos o trabalho em Goiânia, e projetamos ainda, pensamos ainda, temos como alvo alcançar Paudalho, né? Condado já começa um ponto de pregação, e assim aspiramos também fortalecer o trabalho presbiteriano em Carpina. Já existe uma igreja lá, mas ainda muito pequena. Carpina é uma cidade que cresceu muito, é centro, né, na época comercial e etc. Então a gente pensa em alcançar essas cidades, e isso tem no nosso coração enquanto igreja local, entendendo a consciência de que Deus nos chamou para sermos uma igreja envolvida na missão do Senhor, ser uma igreja saudável, uma igreja produtiva para o reino de Deus. Tudo isso também associado ao fato de que hoje se diz que as igrejas reformadas ou confessionais que se preocupam com o conteúdo bíblico, teológico, são igrejas estéreis, que não crescem. Igrejas teóricas, que se preocupam apenas com a teologia, né? E o que nós temos consciência é que nós precisamos nos tornar incentivadores e modelo para essas pessoas, para outras igrejas reformadas, que precisam entender que nós não existimos para estar discutindo teologia. Nós existimos para fazer o reino de Deus avançar.
Temos que ter uma fé muito bem fundamentada para debater a teologia com quem de direito e corrigir os erros que nós temos visto e aprendido são constantes na história do cristianismo desde a sua fundação. Temos aprendido aqui nas exposições de 2 Coríntios, nas segunda-feiras à noite, que essa foi uma luta constante de Paulo e dos demais apóstolos, de não permitir que o inimigo de nossas almas, eles implantassem no meio da igreja falsos profetas para desviar a igreja da verdade que o Senhor assim o revelou. Somos zelosos, sim, pelo conteúdo bíblico teológico. Procuramos, sim, formar a consciência de cada membro dessa igreja com essa consciência bíblica bem fundamentada. Não é? Nós não queremos ser pragmáticos e não somos pragmáticos. Não é? Nós queremos crescer e crescer em qualidade, em conhecimento da palavra e crescer em vida espiritual. E temos consciência que esse crescimento em qualidade gera, como consequência natural, uma multiplicação. É gente que vai ser alcançada, é gente que vai ser bem discipulada e doutrinada, é gente que vai ser produtiva. Então, o desafio que nós cantamos nessa canção, baseada no livro de Atos, e na grande comissão que o Senhor deu à igreja, de sair pelo mundo. Como é que nós conseguiríamos sair pelo mundo, Senhor Deus, para enfrentar essas barreiras, enfrentar esses poderes maiores que nós, Como, se não por Tua misericórdia e pelo poder do Teu Espírito Santo? Vejam, com isso em consciência, colocando isso para vocês, eu, como uma pessoa, pastor, consciente que Deus me colocou à frente dessa igreja, para capitanear esse rumo e esse objetivo de igreja local, sempre busco, na palavra de Deus, uma igreja que inspire a gente, que estimule a gente, que desafie a gente. E, evidentemente, eu encontro na igreja de Antioquia essa inspiração. E eu queria, eu sou repetitivo com vocês. Eu bato na mesma tecla vez por vez, aqui e acolá. Porque eu sei que quando a gente relaxa nessa consciência, a gente se acomoda. É muito confortável, participar de uma igreja, um sistema de ar-condicionado tão bom, uma poltrona tão gostosa de sentar, Se der colher, a gente dorme aqui, Então, assim, é muito bom isso. Mas nós não fomos chamados para isso somente. Claro que nós queremos oferecer a Deus o melhor. Claro que se a gente puder dar o melhor para chamar as pessoas, para que elas sejam trabalhadas em sua consciência, doutrinadas na palavra, pessoas consagradas a Deus, amém, é isso que a gente quer mesmo. Agora, a vida cristã não se resume a isso e nem acaba depois do domingo aqui, dos cultos que nós prestamos a Deus. Nós viemos aqui para sermos desafiados por Deus e ouvir a sua voz, mas para sair daqui e viver o cristianismo onde o Senhor nos colocar no dia a dia e fazermos diferença exatamente nesse dia a dia. E aí que a gente vai expressar o Evangelho e a luz de Cristo Jesus. É aí, lá fora, que a gente vai fazer diferença. A gente vem aqui para agradecer a Deus, louvar a Deus, ter comunhão, adorar esse Deus maravilhoso que nos salvou, ouvir a sua voz, aprender a sua palavra, mas a nossa vida é lá fora. Esse é o nosso desafio. E eu queria convidar vocês a abrirem mais uma vez nesse texto e colocar a sua atenção sobre a igreja de Antioquia, Atos capítulo 13. E quero tirar algumas lições para a nossa vida desse texto. Já preguei algumas vezes esse texto aqui, dando um enfoque de como a igreja deve ouvir a voz de Deus num pleito, a gente aplicou isso, num pleito eleitoral para oficiais da igreja. Claro, o texto não trata sobre a eleição de oficiais, o texto trata sobre a escolha, a manifestação da vontade de Deus em escolher pessoas na igreja para a obra que o Senhor tinha em mente.
de alcançar o mundo. Mas a nossa tônica foi: a igreja precisa ouvir a voz de Deus para entender o que Deus quer. E eu gostaria então de voltar para esse sentido original, para a gente falar sobre a igreja de Antioquia, um projeto visionário de igreja e de reino. Tem muitas pessoas aqui que nos visitam nessa noite ou que se congregam conosco que ainda não são membros da nossa igreja. Tem muitas pessoas que chegam aqui e ficam namorando a igreja para ver se de fato a gente fica aqui, né? E serve a Deus aqui nessa igreja local. Na última reunião do conselho fizemos 2 reuniões para receber e examinar algumas pessoas. Ainda tem um grupo esperando para também ser examinado. Então, a gente vê que a igreja tem sido, se congregado com muitas outras pessoas. E eu queria que essas pessoas que chegam na igreja, você que nos visita aqui, entendessem qual é a nossa consciência como igreja local. O que é que nós queremos como igreja local? O que é que nós propomos como igreja local? Para que você que está chegando aqui se inteire disso, viste a sua camisa, né? Nós queremos discípulos, pessoas que querem servir a Cristo, né? Nós não queremos frequentadores de igreja. Nós queremos pessoas comprometidas com Deus e com o seu reino. E essa igreja aqui que nos inspira, porque foi essa igreja aqui no Novo Testamento que entendeu, né, a ordem da chamada Grande Comissão, né? E ela se pôs à frente da igreja em Jerusalém, que limitou-se a alcançar somente judeus. E essa aqui não, essa aqui saiu para alcançar o mundo de fato, a todos os povos, cumprindo a promessa feita a Abraão, lá no Antigo Testamento, quando Deus chamou Abraão, dizendo: Abraão, em você, as famílias da terra serão abençoadas. E essa igreja aqui entendeu isso, e se comprometeu com esse projeto visionário de igreja e de reino de Deus. Verso 1 ao verso 5, de Atos capítulo 13, diz que havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, por sobrenome Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Enviados, pois, pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas judaicas e tinham também João como auxiliar. Oremos ao Senhor mais uma vez. Pai amado, nós nos colocamos diante do Senhor e da Tua palavra nessa noite, pedimos a Tua iluminação, que Tu fales ao nosso coração, abra nosso entendimento, os nossos olhos, para compreender o que o Senhor requer da nossa vida como pessoa e como igreja local. Abençoa-nos, desafia-nos e nos faça, Senhor Deus, viver a nossa vida para a Tua honra e glória, dedicando tudo o que somos e que temos ao Senhor, para a glória do Teu nome, Senhor Deus. É o que nós Te pedimos em oração, em nome de Jesus. Amém, Pai amado. Amém. A igreja é uma igreja missional. Isso é uma terminologia, né, da academia, né, de missiologia. Uma igreja envolvida numa missão, né? Ela deve ser uma igreja produtora, capacitadora de pessoas, enviadora de pessoas, mantenedora de pessoas que ela envia e cuidadora dessas pessoas que são enviadas ao campo para cumprir a missão que Deus lhe confiou, né? O texto de Atos 13, versos de 1 a 5, nos ensina sobre o papel que Deus comissionou a igreja a realizar debaixo da sua autoridade e poder a obra que Deus pensou no seu coração. A igreja em Antioquia, lá na Síria, veio a se tornar a comunidade local que de fato e verdade compreendeu, se dispôs e obedeceu à ordem dada por Cristo na grande comissão, lá em Atos 28, versos 18 a 20. A gente lança algumas perguntas
pensando numa igreja local, qual a razão de ser da igreja? Para que ela existe? Por que Deus, há 146 anos atrás, envia um missionário lá da América do Norte para vir para cá, para Recife, para estabelecer uma igreja? O que se passa na cabeça de Deus para isso? Qual a intenção dele em fazer isso? É uma pergunta que eu preciso levantar para mim. Qual é o fim da igreja? E a gente sabe que a igreja existe para glorificar a Deus e cumprir a vontade dele. Ela foi chamada, reunida, ajuntada para esse fim. Como podemos fazer isso, glorificar a Deus? E a resposta é nos envolvendo na sua missão, naquilo que os missiólogos chamam da Missio Dei, na missão de Deus. Qual foi a missão que Deus se propôs a realizar? Fazemos essa pergunta. Deus se propôs a salvar e redimir o ser humano de sua culpa e de sua condenação. Foi isso que ele fez e propôs desde o início, quando a raça humana se rebelou contra ele em Adão. Deus disse, expressou isso, eu vou fazer com que um nascido da mulher seja enviada para desfazer a obra da serpente, de levar toda a humanidade à perdição e à condenação. E como é que ele fez isso? Enviou o seu filho para morrer na cruz, pagando o preço do nosso resgate, da nossa culpa, do nosso pecado. Chamamos isso de Missio Dei, ou da missão de Deus, ou projeto redentivo de Deus. Deus se dispôs a salvar, colocou no seu coração. Não tinha obrigação disso, seria justo se deixasse toda a humanidade em condenação. Mas ele decidiu salvar. E fez um projeto para redimir a sua criação, o ser humano criado à sua imagem e semelhança. Ele nos resgatou para que aqueles que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que os redimiu. É o que diz Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 15. Deus, então, nos redime para que nós não vivamos mais em rebeldia e em desobediência, mas vivamos agora para cumprir o propósito pelo qual fomos criados, fazer a vontade de Deus e viver para a sua glória. Isso é a obra da redenção. Deus pegou pecadores como eu e você, enviou seu Filho para pagar a culpa minha e sua, e agora nos convence da nossa situação de pecadores diante de um Deus santo e justo, e que estamos em desvantagem e perdição, e nos chama a arrependimento e a entregar nossas vidas a Ele, para não vivermos mais para nós mesmos, mas para vivermos para aquele que nos amou e nos redimiu da nossa condenação. Para entendermos o que está acontecendo no texto de Atos, capítulo 13, versos de 1 a 3, é preciso retornar a Cristo e a seus discípulos escolhidos. Ele chamou para si aqueles 12 e durante 3 anos os ensinou, os preparou, os treinou e lhes enviou com uma ordem, com uma missão. Agora vão e façam discípulos de todas as partes do mundo, a começar aqui de Jerusalém, alcançar a Judéia, expandir-se a Samaria, até os lugares mais distantes da terra, aos confins da terra. Essa foi a ordem dada a eles. No entanto, a igreja em Jerusalém não saiu a fazer discípulos entre todas as nações. E por que não? Porque ela não obedeceu. Como Deus reagiu à desobediência da igreja em Jerusalém? O que aconteceu? E a gente vê no livro de Atos, perseguição. Deus mandou uma perseguição sobre a igreja em Jerusalém e forçou ela a se espalhar pelo mundo. E ela agora teve que sair, fugida de Jerusalém. E então, alguns que saíram começaram a pregar
aos gentios, não somente a judeus, nessas terras distantes. E o evangelho chegou à Síria, à cidade de Antioquia, e ali nasceu uma igreja multicultural, não só de judeus, como em Jerusalém, mas uma igreja de pessoas gentílicas, de pessoas judaicas, uma igreja multicultural. Como a gente vê aqui na exposição, Barnabé era um israelita, um judeu. Simeão, um nigeriano, um judeu lá da África, de Níger. Lúcio de Cirene, um gentio, um grego. Manaém, um ricaço que frequentava o palácio de Herodes. E Saulo, um benjamita, também israelita. Então havia pessoas de diversas orientações na igreja de Antioquia. Deus fez isso acontecer. A ordem que Deus deu à igreja em Jerusalém era para fazer discípulos de todas as partes. E aqui quem sabe o que é um discípulo? Né? Essa palavra que aparece tanto no Novo Testamento. É um seguidor, um aprendiz. Alguém que está sendo treinado, que está sendo preparado para se tornar um mestre. Então, Deus nos chamou não para sermos crentes frequentadores de igrejas, mas para sermos discípulos. Pessoas que estão dispostas a aprender dele, a se deixar treinar por ele, no conhecimento do Evangelho e também na sua vida. Deus nos coloca o Espírito habitando em nosso coração para nos ajudar nesse processo de crescimento espiritual e de santificação, para que Ele nos ajude a vencer o pecado cíclico e vicioso que se instalou na nossa natureza. E todos nós fomos perdoados, todos nós que cremos em Cristo Jesus, e todos nós estamos nesse processo de santificação, de treinamento, de preparo pela palavra de Deus, e a igreja funciona como essa escola, os pastores e mestres funcionam como esses professores, como esses discipuladores, e você está aí aprendendo, se fortalecendo, se preparando para fazer outros discípulos, onde você vive e é colocado por Deus no seu dia a dia. Foi isso que Jesus fez com os 12, é isso que Ele mandou os 12 fazerem, sair pelo mundo, plantando igrejas para treinar pessoas, para alcançar pessoas. A igreja existe para isso, ela não pode perder isso de perspectiva em hipótese alguma, porque senão ela deixa de funcionar como igreja, no propósito pelo qual Deus a estabeleceu. Jesus chamou os 12, os fez seus discípulos, Ele os treinou, os preparou, os capacitou e os enviou. E enviou para fazer outros discípulos. A ordem é essa. A ordem não é saia pelo mundo para evangelizar. A ordem não, a ordem é essa. Vão, façam discípulos. E fazer discípulo é você chamar alguém para se tornar um seguidor e um aprendiz de Cristo, e você investir o que você sabe na vida dele, para que ele se torne capaz de fazer isso com outras pessoas. Foi isso que o apóstolo Paulo demonstrou com clareza, no entendimento dele, no último momento de vida. Manifestou a Timóteo sua maior preocupação. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. Timóteo, o que da minha parte você ouviu e aprendeu, transmita fielmente a outros homens, para que eles sejam capazes de transmitir a outros. E aí foi que o cristianismo se multiplicou pelo mundo e chegou até nós. E esse modelo, implementado por Jesus e ensinado por Ele, continua valendo. E o nosso trabalho com vocês é que não sejam frequentadores de culto. Sejam discípulos, aprendizes de Jesus. Gente que está sendo treinada e é capaz de instruir outras pessoas no mesmo caminho, para que essas pessoas se tornem capazes de fazer o mesmo onde Deus os colocar.
A Igreja de Cristo é uma agência envolvida na missão de Deus, que produz, que capacita, que envia, que mantém, que cuida dos chamados. Isso é a definição de uma igreja saudável, de uma igreja forte, estável, uma igreja comprometida com Deus e com a missão de Deus. Uma igreja que não existe para um fim em si mesmo, ela existe para esse propósito de Deus, e ela entende isso, e tudo que move ela, né, suas ações, seus eventos, tem por objetivo isso. Uma igreja saudável, a gente olha para o texto de Atos 13, e amadurecida, entende sua razão de ser e obedece. E se compromete, ela se envolve na missão de Deus. Ela procura e planeja alcançar os povos e fazer discípulos de todas as partes do mundo. A partir da igreja local de Antioquia da Síria, o mundo romano foi alcançado. Quando estudamos o livro de Atos dos Apóstolos, descobrimos que havia um planejamento bem claro ali na igreja de Antioquia da Síria. O livro de Atos, Lucas narra o detalhamento desse projeto sendo posto em prática. E é por isso que eu digo que, como pastor, como uma pessoa consciente e responsável, e que foi separado para pastorear a igreja de Deus e conduzir a igreja de Deus no propósito de Deus, eu me inspiro nessa igreja, porque ela é tão desafiadora. Primeiro, ela investiu, o primeiro investimento missional, nós chamamos de avanço missionário, né? Teve por objetivo alcançar a região de Chipre, Frígia e Baixo Galácia. 3 micro-regiões ali, bem próximo, bem ao lado da Síria. E Lucas narra isso. A igreja saiu a alcançar. Igrejas foram plantadas em toda a ilha de Chipre. Nas cidades de Antioquia da Psídia, na Frígia. E nas cidades de Listra, Icônio e Derbe, na Galácia. Então, Lucas vai mostrando isso, tintim por tintim. A segunda investida missionária da igreja de Antioquia objetivava alcançar a Bitínia e a Ásia. No entanto, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar nessa região. Atravessaram toda a Bitínia e toda a Ásia e não conseguiram estabelecer igrejas. O Espírito de Deus impediu. E depois de toda essa frustração, lá em Troade, no litoral já, diante do mar Egeu, o apóstolo Paulo, sem conseguir dormir, preocupado com isso, tem uma visão de um varão macedônio que pede socorro e diz: passa a Macedônia e ajuda-nos. E Lucas registra que Paulo entendeu que isso era de Deus e que de manhã cedo arrumaram as coisas e partiram, pegaram o navio e foram para a Macedônia, atravessando o mar Egeu. E chegando lá, eles tiveram uma colheita surpreendente. Cidades inteiras foram alcançadas. A sequidão e a falta de frutos da Ásia e da Bitínia foi substituída pela conversão de muitas pessoas e plantação de várias igrejas na Macedônia e na Acaia. As cidades de Anfípolis, Neópolis, Filipos, Apolônio, Bereia, Tessalônica na Macedônia, as cidades importantíssimas de Atenas e Corinto na Acaia, tudo alcançada nessa segunda viagem missionária que tinha por objetivo Bitínia e Ásia e não a Macedônia nem a região da Acaia. Mas Deus mudou os planos e aquilo que seria a terceira viagem missionária se tornou a segunda. E eles tiveram uma colheita enorme, voltaram, como de costume, para a base em Antioquia, contaram tudo o que Deus fez, passaram tempo se recuperando, se fortalecendo, preparando a terceira viagem missionária e partiram para a terceira viagem missionária. A terceira investida missional foi na Ásia, onde eles tentaram na segunda vez e não deu certo. Aquela onda
foi grande. Aquela cidade onde havia sido impedido de pregar o Evangelho, agora foi alcançada, toda aquela região da Ásia Menor. Deus operou um grande avivamento na Ásia. Toda a Ásia ouviu o Evangelho de Cristo Jesus. Uma fortíssima igreja se estabeleceu na capital da Ásia, cidade de Éfeso. E durante 3 anos o apóstolo Paulo fundou uma escola de treinamento missionário e fez discípulos. E durante aqueles 3 anos que ele preparava pessoas, ele enviava para todas as regiões da Ásia, e várias das cidades da Ásia foram alcançadas pelo Evangelho de Cristo Jesus. A igreja de Antioquia era uma igreja que entendeu sua razão de ser e obedeceu, e se preparou, se planejou, se programou para cumprir a missão que Deus havia confiado a ela. E toda e qualquer igreja local, ela precisa ter objetivos claros, ela precisa planejar suas ações, ela precisa saber a razão pela qual ela existe e procurar obedecer a Deus, levando o Evangelho, plantando igrejas fortes e saudáveis. Vocês são chamados a fazer parte disso. E eu, em nome de Jesus, a minha intenção com vocês é quebrem o conceito cristão católico que a gente tem no nosso país, de que religião é uma coisa que eu frequento no final de semana. Para viverem o Evangelho todos os dias, a todo instante. De vir à igreja para se reunir com os meus irmãos, para adorar esse Deus maravilhoso e cultuá-lo, mas sair daqui para servi-lo. E ser uma testemunha viva e fiel do poder de Deus. A igreja saudável e amadurecida, ela não somente entende sua razão de ser e obedece, mas ela produz. E ela prepara pessoas para a obra de Deus. E a gente observa aqui isso na igreja de Antioquia. Observamos que quando o Espírito Santo despertou a igreja para que ela realizasse a obra de levar as boas novas pelo mundo, a igreja apresentou pessoas que estavam preparadas para desenvolver a tarefa. O texto começa dizendo isso no verso 1. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. O que Lucas está querendo dizer? Que havia gente pronta, preparada, bem treinada, fundamentada, com base sólida nas verdades de Deus, para fazer a vontade de Deus e se envolver na obra missionária. É isso que Lucas está dizendo. A igreja, quando foi chamada por Deus a cumprir a missão, ela tinha gente para dizer: aqui, Senhor Deus, temos fulano, beltrano e ciclano que podem sair pelo mundo e pregar o Evangelho. A igreja, saudável e amadurecida, produz e prepara a gente para servir a obra de Deus. Aqueles homens ali que foram apresentados estavam dispostos, prontos, capacitados e bem preparados para servir a Deus. Essa é a tarefa de pastores e mestres. Segundo Efésios capítulo 4, capacitar os demais crentes para que possam dar a sua justa cooperação para o crescimento do corpo de Cristo. Lucas relaciona 5 nomes apresentados pela igreja ali: Barnabé, Simeão de Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, colasso de Herodes o tetrarca, e Saulo. Havia entre eles hebreus nativos, como eu já falei. Barnabé e Saulo eram hebreus nativos. Haviam prosélitos e gentios convertidos. Lúcio de Cirene, hebreu da dispersão. Simeão de Níger, um prosélito convertido lá da África. E até pessoas da alta sociedade, como Manaém, que era da corte do rei. Havia gente de todo tipo, de todos os lugares, de todas as classes sociais na igreja em Antioquia, alcançado pelo Evangelho e preparados para servir a Deus. Independente da sua condição de ser hebreu, de ser prosélito, de ser grego ou de ser rico. Era gente que estava com a vida entregue na mão de Deus para servir ao Senhor e cumprir a tarefa. E gente preparada pela igreja de Antioquia. Como é que se avalia uma igreja? A sua saúde espiritual, seu amadurecimento, sua relevância? Quando ela produz gente preparada para servir a obra de Deus. Os nossos filhos estão sendo preparados para quê? Os 5 nomes apresentados eram de pessoas qualificadas para realizarem a tarefa. Qualquer um desses
apresentados para a missão que o Espírito Santo estava desafiando a igreja, poderia cumpri-la. Todos estavam prontos, todos estavam preparados, todos dispostos a serem usados por Deus na missão de anunciar o Evangelho no mundo. É isso que Lucas está dizendo para a gente aqui no texto. Então, uma igreja saudável, que é aquilo que nós queremos ser, uma igreja madura, que é aquilo que nós almejamos ser, não somente entende a sua razão de ser e obedece, não somente produz e prepara pessoas para a obra de Deus, mas uma igreja saudável e madura busca comunhão e busca harmonia com Deus para poder ouvir a sua voz e discernir a sua vontade específica. Nós precisamos estar sintonizados com Deus para entender o que Ele quer de forma específica com nossa vida enquanto igreja local. Nós temos conhecimento geral, mas como Deus, especificamente o Senhor quer nos usar? Percebemos que havia muitas pessoas nos chegando na nossa igreja por causa, talvez, da influência e do conhecimento público do pastor Augustus. E estavam vindo à igreja. E nós não queremos simplesmente tirar membros de outras igrejas. Nós queremos fortalecer o evangelho na nossa região. A nossa visão não é somente de igreja local, é do reino. Então, sentamos e conversamos e vamos fazer o seguinte, vamos pegar um dia que não tem culto nas igrejas aqui e vamos fazer um trabalho aqui de discipulado e de preparo para as pessoas. Vimos a segunda-feira, que é um dia até da nossa folga. A gente sacrifica a nossa folga para poder abençoar o reino. Então vamos fazer um trabalho e vamos receber gente aqui, instruir essas pessoas para que elas voltem e fortaleçam as suas igrejas. Porque a intenção não é incharmos como igreja cheia de gente que quer ouvir, a gente quer treinar pessoas para se envolver na obra de Deus. Se a gente for bênção para outras igrejas, amém, louvado seja Deus, é o reino que cresce. Então vamos fazer isso, e temos ficado muito felizes e satisfeitos, mas isso acontece em sintonia com Deus, em entender a vontade dEle, o que é que o Senhor quer da gente, Senhor, como a gente pode ser útil, como a gente pode fortalecer, como a gente pode abençoar a igreja toda na nossa região. Vamos fazer congressos, vamos promover oficinas de pregação expositiva para fortalecer pastores, vamos chamar gente de peso para poder reunir gente de peso e fortalecer a igreja aqui na nossa região. Isso mostra que a questão não era de capacidade pessoal, aqui em Atos 13, ou de espiritualidade, mas sim quem é que Deus estava chamando para realizar aquela determinada tarefa. Havia muita gente preparada, mas quem Deus queria? Todos os discípulos devem ser, o texto que aparece lá na língua grega, leitorgonton, né? Que é o texto que vocês conhecem, né? A palavra é familiar, liturgia, né? Liturgia, serviço de adoração, de culto a Deus. Todos eles eram leitorgontos, adoradores, gente consagrada a Deus. Diz o texto exatamente isso lá no original grego. A igreja, juntamente com aqueles 5 homens apresentados, adorando a Deus, servindo ao Senhor, a nossa tradução em português, adorando a Deus, adorador, cultuador, glorificador, abençoador. A igreja teria que ouvir a voz de Deus, perceber sua direção, discernir a sua vontade. Ela precisa ser igreja que ora, igreja que busca ouvir a voz de Deus, igreja que consegue discernir a direção de Deus. Isso nos leva a uma questão: o que é necessário para a igreja fazer para discernir a vontade de Deus e a direção de Deus em questões específicas e particulares, como aquela? O texto nos aponta, e eles, tanto a comunidade quanto os profetas e mestres, continuaram servindo ao Senhor, adorando a Deus, cultuando a Deus, sendo leitorgontós e jejuando especificamente por aquele assunto, se dedicando às questões espirituais. A igreja continuou sua vida regular,
cultuando ao seu Deus, enquanto orava e jejuava sobre o assunto, buscando ouvir a voz de Deus, conhecer a sua direção e vontade naquele particular. O resultado veio, irmãos. O Espírito Santo dirigiu a igreja a ter plena convicção de sua direção e vontade. Disse, afirma Lucas, o Espírito Santo, separai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Verso 2. Não há outra coisa a fazer senão orar, buscar ao Senhor em jejuns e continuar regularmente servindo ao Senhor. A igreja enviadora para alcançar Jerusalém e até os confins da terra precisa ser uma igreja que ora e que busca. Não dá para sair de Jerusalém sem que o Espírito Santo enche os nossos corações. E é isso que Lucas capítulo 24 registra da ordem da tal grande comissão, que Mateus 28 registra, que Marcos 16 registra. Lucas no capítulo 24 diz de uma outra maneira. Quando Jesus os envia, ele diz, mas, não saiam de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Porque a gente não vai fazer efeito nenhum. A gente pode planejar, a gente pode treinar e discipular pessoas, mas se a gente não for debaixo do poder de Deus, a gente não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então é preciso orar e buscar a Deus para que a gente tenha autoridade de pregar. Mas uma igreja saudável e madura entende a sua responsabilidade no suporte espiritual daqueles que dentre eles Deus separava para obras específicas. A igreja precisa entender que ela não tem super-heróis nos púlpitos. Ela precisa entender que os pastores aqui cansam, pecam, falham, e que eles precisam de suporte espiritual da igreja para poder se manterem firmes. Que o diabo não descansa. E ele sabe que se derrubar um que está aqui em cima, ele consegue um estrago muito grande. A igreja de Antioquia tinha essa consciência de que eles precisavam suportar espiritualmente aqueles que Deus separou para a obra. Após estar convencida sobre a vontade do Senhor, a igreja promoveu um momento de intercessão por aqueles que foram separados para a obra e em seguida os envia debaixo de autoridade da igreja local. Diz lá o versículo 3, que então jejuando e orando e impondo sobre eles as mãos, os despediram. Ou seja, a igreja como um todo deve participar desse processo de envio e de despedida. Isto lhe empresta consciência, responsabilidade em suportar em oração, e inclusive financeiramente aqueles que foram especificamente separados para determinadas obras, e os enviarem debaixo da autoridade da bênção da igreja local. Domingo passado vocês viram a ordenação de oficiais aqui. Por que que os presbíteros e pastores vêm aqui e impõem sobre eles as mãos? Esse é um exemplo neotestamentário. Estamos colocando sobre eles a autoridade e a outorga que recebemos quando fomos ordenados, para que eles exerçam o trabalho debaixo desse poder. A igreja local está enviando aquelas pessoas, está autorizando aquelas pessoas a isso. A imposição de mão significa isso. Por que que os pastores no final do culto, assim como os apóstolos no final das cartas, davam a bênção apostólica? Por que nós impomos as mãos sobre a igreja? Estamos outorgando a autoridade de Deus que nos foi concedida para que você, não é autoridade mística, não. Para que vocês vivam a vida cristã e coloquem na prática aquilo que vocês receberam. É a outorga da igreja de enviar vocês para que vocês representem a Cristo onde Deus lhes colocar. A imposição de mãos demonstrava que a igreja estava comissionando-os e lhes outorgando a sua autoridade para em seu nome pregarem o evangelho da graça de Deus. Não existe pastor nem missionário autônomos. O que existe são pessoas treinadas por igrejas locais e enviadas por igrejas locais debaixo da autoridade da igreja local.
É isso que Cristo quis dizer quando, da declaração de Pedro e os demais apóstolos acerca de quem ele era. Eu te digo que sobre essa verdade eu edificaria a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. A autoridade não está numa pessoa, está no corpo de Cristo, a igreja local. E a imposição de mãos é exatamente isso. A igreja está autorizando a pessoa a pregar o evangelho na autoridade que Deus concedeu à sua igreja. Uma igreja saudável e madura percebe sua responsabilidade, não somente em suportar, mas no cuidado emocional dos enviados. Entre outros detalhes que eu sempre gosto de destacar nesse texto aqui, é que a igreja permitiu que Paulo e Barnabé fizessem algo que, pelo que tudo indica, não havia sido dirigido pelo Espírito Santo. E é onde eu digo que pastores erram. E estamos falando do apóstolo Paulo. Estamos falando de Barnabé. O que eles fizeram, que pelo próprio texto não foi dirigido pelo Espírito Santo. Eles levaram consigo alguém que não havia sido separado pelo Espírito Santo para aquela obra. O verso 5, no finalzinho, diz que tinham também João como auxiliar. O jovem João Marcos nem mesmo havia sido nominado na relação apresentada para a igreja. O resultado foi desastroso na vida desse jovem. O jovem João Marcos, um rapaz promissor, não aguentou as pressões do ministério. Diz o verso 13 desse mesmo capítulo, que João, porém, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Nem para Antioquia, ele foi direto para a casa da mãe dele, em Jerusalém. São em situações assim que nos é apresentada uma igreja saudável e madura. Ela não está isenta de cometer erros, no entanto, ela está disposta a repará-los. Igreja é um ajuntamento de pessoas pecadoras. E por causa disso nós vamos errar muitas vezes. Não há igreja perfeita. Eu sempre digo isso quando alguém procura a nossa igreja, que vem meio magoado com a sua igreja de origem. Não existe igreja perfeita. Aqui você também vai se magoar. Aqui também você vai se decepcionar. No começo, no cartão de visita, tudo é maravilha. Depois, quando você começa a conhecer, a gente vai ver que é um bando de pecador junto. E por causa disso vai haver decepções. Eu vou ser ferido e eu vou ferir também. Mas é exatamente em situações de conflito e de crise que se conhece uma igreja saudável e madura. Ela não está isenta de cometer erros, mas ela está disposta a reparar. Isso nem sempre é fácil. Não foi fácil para a igreja em Antioquia. Houve tensão, e até mesmo conflito, e até mesmo separação. O experiente pastor Barnabé quis recuperar aquele jovem que desistiu de continuar o trabalho missionário. Quando voltaram, passaram um tempo, foram para a segunda investida, e aí ele disse, vamos levar o menino Marcos. Para a gente recuperar ele, o menino está acabado, está destruído. Emocionalmente, né, não deu certo, eu fugi, eu enfraqueci. Vamos recuperar esse menino, Paulo, ele é valioso. O jovem pastor, o pastor experiente quis fazer isso. Mas o jovem pastor Paulo, zeloso, que era pela causa do reino, não admitia a fraqueza dessa natureza. E diz o verso 38, que ele não achava justo levar aquele que desistiu e fraquejou, não os acompanhando no trabalho missionário. Por causa disso, por causa dessa dureza de Paulo, diz o texto, houve entre eles tal desavença entre Paulo e Barnabé, que vieram a separar-se, verso 39. O maduro
experiente pastor Barnabé tomou Marcos consigo e o recuperou. Esse moço veio a se tornar alguém tão importante nos planos e propósitos de Deus, que foi usado para escrever o primeiro dos 4 evangelhos. Esse que você tem na sua Bíblia aí, o Evangelho segundo Marcos. É esse menino, esse jovem, que não deu certo na primeira vez, que Paulo queria descartar de uma vez por todas, e que Barnabé disse não. Deus tinha os seus propósitos na vida daquele jovem. E ele se tornou o primeiro evangelho a ser escrito. Não foi ninguém, foi ele, Marcos, do qual Lucas se baseou para escrever o seu evangelho, do qual Mateus também. É interessante que no final da vida de Paulo, antes mesmo, ele escreve a carta aos Filipenses e fala do valor de Marcos para o evangelho e para as missões. Mas no final da vida dele, quando ele está cônscio da sua morte, abandonado pelos demais que ele mesmo treinou e que fazia parte da equipe, estou sozinho, somente Lucas ficou comigo. Timóteo, vem para cá, para me dar um apoio, um suporte nesses últimos momentos. Traz os pergaminhos que eu deixei em Troade, traz a minha capa que o inverno vai chegar para quebrar de frio. E vem contigo, vem para cá para estar comigo. Eu fico brincando que no final da vida, o que mais a gente quer, é um pouco de conforto, bons livros para a gente se deliciar e ler, e a presença de amigos verdadeiros. Vem para cá, Timóteo. Lucas está aqui, mas traz contigo a Marcos, porque ele me é muito útil ao ministério. Eu digo, isso é o Evangelho de Cristo Jesus. Ai dos Marcos, se Deus não levantasse Barnabés. A figura de Barnabé estimula uma igreja local a compreender que a igreja precisa ser e se mostrar cuidadora e recuperar pessoas feridas pelas lutas da caminhada. Igreja cuidadora dos seus enviados e daqueles que saem para os confins de Jerusalém. Nós temos muitos feridos no nosso meio. Nós nos ferimos e, às vezes, nos quebramos em pecado. Às vezes, atraímos sobre nós sofrimento por causa das nossas decisões erradas. E uma igreja madura é uma igreja que acolhe e que cura, que trata. Das lições acima, tiramos algumas aplicações para a nossa vida enquanto igreja local que eu queria chamar a sua atenção. Primeiro, é fundamental que a igreja produza pessoas dispostas a entregarem suas vidas ao serviço do reino de Deus. A igreja é uma agência missional. Ela é produtora de discípulos. E você precisa se dispor a colocar a sua vida nas mãos de Deus, para Deus fazer dela o que Ele quer, porque o que Ele quer é o melhor para você. Segundo, é preciso capacitar os crentes para exercerem as tarefas que o Senhor nos chama a realizar como igreja. Isso demonstra o nível de saúde espiritual de uma igreja local. A igreja é uma agência missional, ela é capacitadora de discípulos, prepara pessoas e gente. Em terceiro, é urgente entender que é Deus quem vocaciona, separa e chama as pessoas para desenvolverem as funções que Ele mesmo quer que sejam realizadas. Todos vocês e cada um de nós tem uma área de serviço onde a gente pode ser útil à igreja e aos outros. Ninguém foi chamado somente para receber. Deus nos capacita com habilidades sobrenaturais, com dons do Espírito, com talentos naturais, para que a gente sirva ao reino, aos outros e à igreja e à vida. Nós precisamos buscar de Deus isso, discernir o que Deus quer para a gente. Senhor, o que é que o Senhor quer da minha vida?
Por que o Senhor me criou? Por que o Senhor me redimiu e me escolheu entre tantas pessoas? Por que o Senhor me ajuntou com essa família da igreja local? Como eu posso ser útil ao Senhor e ao reino? São perguntas que eu preciso fazer. A minha vida não se resume no meu trabalho e veio no final de semana para aliviar um pouquinho da tensão da vida comum. Eu fui chamado para servir a Deus na vida. Em quarto lugar, é preciso buscar a face do Senhor em culto, em oração particular, comunitária, em jejuns, rogando que Ele revele e faça a sua vontade na nossa vida, não a nossa. Quem Ele quer usar neste ou naquele lugar? O que Ele quer da minha vida? Em quinto, a igreja como agência missionária ou missional, ela é uma igreja enviadora. Ela precisa ter a consciência de sua responsabilidade como um todo em enviar a todos os lugares aqueles que Deus separa. Não somente ela é uma igreja enviadora, mas ela é uma igreja mantenedora daqueles a quem ela envia. É preciso cuidar daqueles que são enviados. Esse espírito de pastoreio mútuo deve ser cultivado em nosso meio e nas nossas relações. Devemos cuidar uns dos outros, nos pastorearmos uns aos outros. A igreja missional é caracterizada por ser uma igreja cuidadora. E veja, as pessoas podem dizer assim, mas pastor, nós somos uma igreja urbana. A gente nem consegue se ver mais aqui. Hoje de manhã mesmo eu vi, não sei se nem está por aqui, Alexson, e tentei falar com ele e não consegui. A gente olha para as pessoas, mas é muita gente. Mas, irmãos, a igreja de Jerusalém tinha 3.000 pessoas, 5.000 pessoas. Nós temos que criar mecanismos onde a gente possa se relacionar. É por isso que eu digo que a igreja não pode existir somente no domingo. Ela precisa de relacionamentos, de aproximação, de contatos, de grupos menores onde a gente pode ser conhecido e se deixar conhecer, e conhecer as pessoas e os nossos irmãos e cuidar uns dos outros. A igreja missional é uma igreja saudável e madura, comprometida com Deus e seu projeto redentivo. Ela não é um fim em si mesma. Eu não quero pastorear uma igreja que é um fim em si mesma. Eu não quero simplesmente fazer uma agenda da igreja e a gente ocupar essa agenda e pronto, acabou, é isso que a gente vai fazer. Não é isso que é ser igreja. E não é isso que é pastorear. Ela não é o resultado de uma visão de um homem ou de um grupo. Ela é uma unidade, uma comunidade de discípulos, comissionada, comprometida com o reino de Deus. E em último, todos nós somos chamados a nos envolvermos na missão de Deus. É preciso saber quem somos e para que nós existimos enquanto igreja local. Agência missional de Deus para a sua glória e alcance daqueles a quem o Senhor quiser mostrar a sua misericórdia e amor. É por isso que eu insisto com vocês aqui, naquele texto de 1 Pedro 2,9, né? Quem somos nós? Nós somos uma raça eleita. Nós somos sacerdotes reais. Nós somos uma nação santa. Nós somos um povo de propriedade exclusiva de Deus, com um fim, com um propósito, com uma missão: proclamar as virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é igreja. Pedro está aplicando à igreja do Novo Testamento o texto do Antigo Testamento do povo de Deus. Ele está fazendo isso. Minha oração, meus queridos, é que o nosso Deus nos abençoe e nos faça uma igreja saudável, amadurecida, preparada para toda boa obra. Todos vocês que nos visitam e que se congregam conosco são muito bem-vindos. Agora venham para ser essa igreja, para servir ao reino de Deus. Vocês que fazem parte da igreja, vivam a vida de vocês para esse propósito. E certamente, Deus se alegrará do culto que nós oferecemos a Ele.
e do culto que Ele nos chamou vai ter significado e sentido. Que Deus nos abençoe.